Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Gerry, professor de Geografia. Vamos dar então continuidade ao nosso assunto, que é o conflito armado entre a Ucrânia e a Rússia, ou a Rússia e a Ucrânia. Vamos imaginar agora, vamos resumir a nossa aula em três principais fatores. Três fatores que explicam por que a Ucrânia é tão importante para a Rússia. Pensa um pouquinho, por que a Ucrânia é tão importante para a Rússia? Se não é o país mais rico, né, em recursos naturais, em recursos econômicos, não é a maior das nações, por que então a Ucrânia se tornou tão importante para uma nação tão grande e tão importante que é a Rússia? Vamos observar então? Vamos lá. Então a primeira coisa a ser observada, né, nesses três fatores, o primeiro fator é o que nós chamamos de zona. Zona de segurança. A zona de segurança. Pergunto a vocês, qual seria o maior temor da Rússia hoje? Qual seria? O maior temor da Rússia seria a possibilidade de a Ucrânia se tornar membro da OTAN e passar a armazenar armas e tropas dessa aliança. Então, o Putin, Vladimir Putin, presidente da Rússia, tem um grande temor de que a Ucrânia possa fazer parte da OTAN. Por quê, gente? Porque a Ucrânia é a fronteira ocidental da Rússia, gente. Não podemos esquecer disso, ó. Ucrânia é a fronteira. Lembra que o nome Ucrânia quer dizer exatamente fronteira, né? É a fronteira ocidental da Rússia. E aí na concepção de Moscou, a Ucrânia está se transformando em uma barreira, não é? Entre a Rússia e a Europa. Um trampolim anti-Rússia. Lá na minha rua, não sei se na rua de vocês é assim, nós criamos uma organização que nós chamamos de Vizinho Solidário. Os vizinhos solidários. O que é o vizinho solidário? É assim, tem uma placa lá na minha casa, lá na grade da minha casa, a plaquinha lá, Vizinho Solidário. Nós criamos um grupo no WhatsApp, né? O nome do grupo é o nome da minha rua. Então, todas as pessoas que moram naquela rua estão nesse grupo. Todas as pessoas que moram naquela rua receberam um apito. Significa dizer, se tiver algum problema em uma das casas, por exemplo, um possível roubo, tocou o apito, todo mundo sabe que é um sinal de emergência. A minha rua não é assim uma rua que tem uma proximidade com uma avenida grande ou uma passagem necessária para uma avenida maior. Não, as pessoas vão na minha rua porque tem algum motivo para ir naquela rua. Então nós sabemos exatamente quem são as pessoas menos conhecidas que circulam naquela rua. E todo mundo já começa a mandar a mensagem. Ou seja, ninguém vai sair da sua casa e vai sair correndo atrás de ninguém. Mas vai ser sempre uma ação preventiva. Então nós temos uma ação preventiva quando nós criamos esse grupo de moradores daquela rua, os vizinhos solidários. Então eu sou solidário a você. Tanto é verdade que muitos vizinhos mais próximos, né, quando alguém vai viajar, o vizinho fica cuidando um pouco mais da casa. Né? Quando eu tenho aí, vou viajar, onde vou deixar meu cachorro? Tem vizinho que cuida do cachorro do outro vizinho, ou seja, criou um network bastante interessante. Então, essas alianças são importantes, né? Porque sozinho é difícil, se você juntar alguém, fica um pouco menos difícil, né? Então, nós temos aqui uma aliança que é a OTAN.
E é o grande temor de que a Rússia, que a Ucrânia, possa entrar nessa OTAN. Então a pergunta é essa: quem é esse cara chamado de OTAN? Organização do Tratado do Atlântico Norte, né? Foi criado em 1949 com 12 membros. Aí vem um detalhe importante. Qual o principal objetivo? Objetivo da OTAN. O principal objetivo da OTAN era conter, vou colocar aqui, ó, barrar, conter, né? Vou colocar aqui, ó, impedir o avanço soviético no pós-guerra. Quando eu digo pós-guerra, é no Segunda Guerra Mundial, ou seja, a partir da Guerra Fria. Então, essa aliança, não é, tem um objetivo claro: impedir o avanço soviético no pós-guerra. Tanto é verdade que a União Soviética criou quem? O Pacto de Varsóvia. Passado toda a Guerra Fria, eu pergunto, o que acontece com a União Soviética? Se dissolve, se desfaz, perdeu-se o sentido por várias crises, né, de identidade, crise econômica e assim vai. E o que acontece com o Pacto de Varsóvia? Não existe mais. Mas o que acontece com a OTAN? Deixou de existir? Já que eu não tenho mais a União Soviética? Não. Manteve a sua estrutura e, pior, ampliou a sua estrutura. E aí, como é uma aliança, tem um artigo aqui, ó, se não me falha a memória, é o artigo 5 dessa aliança. E o que diz o artigo 5 dessa aliança? Você tem, né, os membros concordam em ajudar uns aos outros em caso de ataque armado contra vou colocar contra qualquer Estado membro. Dá uma olhada. É os vizinhos da minha rua, né? Os vizinhos da minha rua falam a mesma coisa. Se eu ver, né, perceber uma pessoa estranha, eu vou ligar, vou mandar mensagem, eu vou avisar. Se alguém entrar na minha casa e eu perceber, eu vou apitar, vou chamar todo mundo. Então, nós temos aqui uma aliança. Como a OTAN tem essa aliança? Então, a pergunta é essa. Se a Ucrânia já fizesse parte da OTAN, o que aconteceria quando a Rússia invadisse a Ucrânia como invadiu? Amigo do meu inimigo passa a ser meu inimigo também. Conclusão, os países que compõem a OTAN deveriam proteger belicamente a Ucrânia. Ou seja, talvez tivesse instalado aí o princípio de uma terceira guerra mundial. A coisa que é ruim pode, ou poderia, piorar muito, né? Então, o que acontece? Vamos imaginar uma situação como essa. Por que Putin está tão preocupado com o ingresso da Ucrânia na OTAN? Porque são vizinhos da União Soviética que passam a ingressar agora nessa aliança. E ele acha que é uma aliança inimiga. Vamos imaginar, por exemplo, que a Rússia fizesse uma aliança com, se fosse possível, né, com o Canadá. E o Canadá faz fronteira com os Estados Unidos. Eu pergunto, você acha que os Estados Unidos não se sentiria incomodado, né? Muito preocupado? Então é uma preocupação evidente de Putin, né? Então, nesse primeiro fator aqui, ó, a primeira questão que a gente não pode esquecer, vou colocar até em outra cor para você não esquecer. Qual o grande objetivo de Moscou, da Rússia? Da Rússia nessa guerra.
o grande objetivo da Rússia nessa guerra é impedir o ingresso ou adesão, né, da Ucrânia nessa aliança. E para piorar, essa aliança, que é a OTAN, junto com a União Europeia, agregaram vários países da zona de influência russa entre os anos de 1990 e 2000. Então, a OTAN, que tinha originalmente 12 membros, hoje passa a ter 30 membros. Vamos observar um pouquinho como é que é essa relação? Então, aqui nós temos, né, essa relação conflituosa, nessa zona de segurança, que é principalmente a expansão da OTAN, uma aliança militar. A alegação da OTAN que não é para ataque, mas é sempre para a defesa, não é? Muito bem. Então nós temos aqui essa expansão da OTAN. Observe, não sei se você consegue enxergar direito aí, nessa legenda. Em azul estão os países pertencentes à OTAN em 91. Observe quem fazia parte da OTAN em 91. 91 marca exatamente quem? Ainda a permanência da ex-União Soviética, e 91 a sua dissolução, quando acaba a ex-União Soviética. Em vermelho, os países que assinaram o Pacto de Varsóvia. Então, a Rússia e todos esses países, uma zona de influência russa. Então, nós tínhamos claramente aqui uma separação entre o espaço ocidental e o espaço oriental. Olha o que acontece em 2020. Assinalados em amarelo no mapa estão Bósnia, Geórgia e a Ucrânia, países que a Aliança Transatlântica reconheceu oficialmente como aspirantes a membro, né? Aspirantes a membro. Em azul estão os países que pertencem à OTAN e em vermelho a Rússia. Então observe agora, aqueles caras que faziam parte dessa área de influência da Rússia passaram agora para a OTAN. Tanto é verdade que a OTAN, a partir de 2008, cria uma política chamada de portas abertas. Cria, inclusive, no pacto lá de Budapeste, que permite que a Ucrânia seja reconhecida como país parceiro. País parceiro quer dizer, admite a integração, admite a entrada da Ucrânia nesse bloco, sem colocar uma data definitiva. Isso para Putin foi, portanto, uma questão muito preocupante. Então, na primeira análise, a gente tem que fazer o primeiro fator, qual é? Qual o grande objetivo da Rússia? Impedir a entrada da Ucrânia na OTAN. Observe o tamanho da Ucrânia, que eu disse a vocês, né? Um país grande, o segundo maior em extensão, só perde para a Rússia. E a Ucrânia foi, na Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, quase que um escudo. Para você sair daqui, passar pela Ucrânia e chegar até a Rússia, 1.600 quilômetros você tinha que percorrer. Se a Ucrânia entra para a OTAN, a distância cai para 600 quilômetros. Observe o que acontece agora nas ex-repúblicas, né, bálticas. Olha a distância que eu tenho de Moscou, é muito menor. Então, o que o Putin pensa? Eu tenho agora um inimigo que está colocando uma arma em minha cabeça. E eu não posso permitir que isso ocorra. Há uma instabilidade muito grande. Beleza? Tranquilo? Segundo ponto, segundo fator, junto e misturado, ligações históricas, religiosas e culturais. É verdade, né? Nós temos aí uma nação multiétnica, nós temos aí vários aspectos históricos, culturais e religiosos que envolvem a presença da Rússia e da Ucrânia, né? Então nós temos aqui o segundo fator, que são as relações, né? Relações históricas, não é? Religiosas e culturais. Tanto é verdade que na visão de Putin, não é? A Ucrânia nem deveria ser reconhecida como um país, não é? Então, pensando nessa questão histórica, nós temos aí na visão do Putin, do Vladimir Putin, né, que a Ucrânia
Ucrânia não deveria ser um país. Então, para Putin, nós temos Rússia e Ucrânia formando um só povo. Um só povo, na visão de Vladimir Putin, na visão dos russos. Não é a mesma visão de parte da população da Ucrânia. Então, o que acontece com a Ucrânia hoje? Né? Então, nós temos a Ucrânia, uma Ucrânia dividida. A Ucrânia dividida. Dividida em duas partes e dois blocos. Então, nós temos aqui uma faixa, a faixa oeste. A faixa oeste em direção ao ocidente, né? Próximo da capital, Kiev. O que acontece nessa porção da Ucrânia? Quer uma aproximação, uma maior integração com a Europa ocidental. E nós temos aqui uma faixa, a faixa leste. E a faixa leste é a fronteira. Fronteira com a Rússia. E o que é essa população? Essa população quer uma maior aproximação e integração com a Rússia, que é justamente nessas áreas, né, onde eu tenho aqui movimentos separatistas. Os rebeldes, por exemplo, fazem uma autoproclamação lá na região de Donbass, né, Lugansk, Donetsk. Né, essas áreas têm uma relação cultural, uma relação religiosa, né, uma relação histórica muito grande com a Rússia. A maior parte da população que ali vive é Rússia, é pró-Rússia. Mas dessa faixa mais a oeste, há uma necessidade e uma integração maior com a Europa ocidental. Né? E aí nós temos um problema sério aqui. Qual é? O grande problema aqui é que a Rússia tem dificuldade de reconhecer a identidade nacional da Ucrânia. Tem essa dificuldade bastante forte. Tá? Então nós temos aqui mais um ponto central nessa discussão. Por quê? Porque a Ucrânia quer ser um país liberto, quer caminhar com as suas próprias pernas, quer traçar o seu próprio caminho, quer escrever a sua própria história sem intervenção daquela que vem de fora. E a Rússia admite, tem um sentimento, inclusive, de traição, um sentimento de raiva, um sentimento de revolta, por essa aproximação de parte da população ucraniana para o lado ocidental. É como se fosse virar as costas para o irmão, na figura dos russos. A coisa azedou a partir de 2013. Por que a coisa azedou a partir de 2013? Você começa a ouvir falar da Ucrânia a partir de 2013. É quando nós temos uma questão, um movimento separatista na Crimeia. Tem que pensar o seguinte, gente. O que a Rússia tem para vender? Gás. Tem uma grande estatal lá na Rússia chamada Gazprom. Não é Gazprom, não, é Gazprom, tá? Muito bem. Aí o que acontece? Ela vende esse gás para a Europa, mas boa parte do gás passa por gasodutos na Ucrânia. Então ela paga um royalty para a Ucrânia, que 80% do gás que a Ucrânia usa vem da Rússia. Só que esse gás custa dinheiro. E a Rússia tem dificuldade. Aliás, a Ucrânia tem dificuldades econômicas. Conclusão, ela não conseguiu pagar o gás vindo da Rússia.
mesmo com desconto de 30% por ter passado gasodutos em seu território. E aí, passou um dia, passou 2, passou 3, não pagou o que devia, a Gazprom resolveu cortar, né? Falou, não te dou mais desconto e pior, vou aumentar o preço do gás em 5 vezes. O que era ruim ficou pior ainda, né? Aí o que acontece com o passar do tempo? Bom, chegou 2012, a Ucrânia quebrada, não tem grana para pagar, e um belo dia a União Europeia, resolvendo expandir-se para leste, falou, peraí, a Ucrânia está sem grana, vou emprestar dinheiro para a Ucrânia. Se você empresta dinheiro, né, da Europa, você fica atrelado à Europa. Então eu vou te emprestar grana, Ucrânia, você quer? Não, vou pensar, hein, grana é sempre bom. Mas a Rússia disse, não, quem vai te emprestar dinheiro sou eu, vou te emprestar 15 bilhões de euros e vou voltar aos 30% de desconto para o gás. E aí o presidente que ali estava, da Ucrânia, aceitou o acordo com a Rússia. Mas aceitou, mas a população que está próximo de Kiev, não, eu queria o dinheiro da Europa, eu não quero o dinheiro da Rússia, porque eu quero ficar na dependência ou na integração maior com a Europa e não na dependência e integração com a Rússia. E isso foi a população revoltosa saiu às ruas e conseguiu depor o presidente pró-Rússia. E isso foi uma afronta para o Putin. Putin fez o quê? Kremlin, qual vai ser a nossa resposta? Vamos anexar a Crimeia. Então nós temos aqui uma ajuda, um auxílio, um apoio da Rússia aos movimentos separatistas, separatistas. Ou seja, em 2014, a anexação da Crimeia, em 7 anos de conflito, de 2014 para cá, já 14 mil pessoas morreram. Então a Rússia vai apoiar os movimentos separatistas, tanto na Crimeia quanto lá em Donbass, alegando que a maior parte da população que ali vive tem uma proximidade e quer a minha relação com a Rússia. Então nós já temos um conflito. E detalhe, hein, gente, lá na escola, quando você brigava, não tinha gente que criava briga, mas não brigava. Na minha época tinha assim, ó, coloca a mão aqui, uma pessoa aqui, outra pessoa, quem for homem, gospe aqui. Aí você tirava a mão, cuspia no outro. Cuspia em você, não deixava. Fosse comigo, não deixava. Tem gente que cria briga, mas não briga. Quem é o cara que cria briga, mas não briga aqui? Estados Unidos da América. Porque em 2008 os americanos descobriram uma imensa reserva de xisto. Do xisto eu tiro o óleo, do xisto eu tiro o gás. O gás do xisto. E ela quer vender esse gás para a Europa. Mas a Europa compra gás de quem? Da Rússia. Então ela quer criar uma confusão com a Ucrânia para que os americanos passem a vender o gás para a Europa. Vocês estão vendo aí o Biden, né? Maior lobby com os países europeus, fazendo uma reaproximação que ficou meio, uma relação um pouco estremecida na presença lá do Trump. Observe. Então nós temos aqui uma dificuldade da Rússia em reconhecer a identidade ucraniana. E a Ucrânia quer manter a sua unidade, e os americanos influenciando, insuflando, portanto, essa questão democrática. Fechou? Beleza? Tranquilo? Aí nós vamos agora para o terceiro fator. Que aqui, como só reforçando para vocês, são essas áreas separatistas, essa área separatista mais para o leste da Ucrânia, já que o oeste da Ucrânia se relaciona mais com a Europa Ocidental. E terceiro, nós temos o legado de Putin. Quem era o Putin? Putin. Então aqui, terceiro, Putin, Vladimir Putin. Vladimir Putin é um ex-agente da KGB. Professor, quem que é a KGB? A KGB é a Central de Inteligência da União Soviética. Então ele foi treinado, na era soviética. E o treinamento se formou na era soviética, e qual era o objetivo? O objetivo era ter um Estado
Estado forte. Muito bem. Um Estado forte e, por extensão, um governo forte também, que bate na mesa, que briga. Olha a cara do Putin, uma cara de bravo, né? Um cara que fala e um cara que faz também. Então nós temos aqui, qual seria esse legado? Putin toma poder em 1999. Ele está no poder desde 99, meu diretor. 99 para 2022. Quantos anos? Eu fiz geografia, não fiz matemática. Ó, meu diretor falou que é 25. Eu acho que está errado essa conta, hein? Ah lá, então vamos lá. Muito bem, então faz tempo que esse cara está no poder, não é? Então a pergunta é essa. O que aconteceu em 99? Em 99 a OTAN, vem cá, amigo, Polônia. Vem cá, amigo, Eslováquia. Vem cá, amigo, Romênia. Você passa a fazer membro da OTAN. Então, é mais, né, Felipe? Você está contando. Então o que acontece é que em 99 nós temos a expansão da OTAN. E aí ele falou, pô, logo no meu mandato, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mandar todo mundo embora. E a OTAN se expandindo de 12 membros para 30 membros, qual o grande objetivo? Objetivo do cara chamado Putin? O grande objetivo é que, não é? Essa aliança deixe sua área de influência. A sua área de influência, tá? Então, esse é o principal objetivo agora também do Vladimir Putin, ou seja, não quero mais meu inimigo colocando uma arma na minha cara. Para finalizar, findar e acabar, pergunto aos senhores, o que vai acontecer com o Brasil? O Brasil tem poucas relações comerciais com a Ucrânia, poucas relações comerciais com a Rússia, mas é claro que nós temos um problema, que é a questão do petróleo, né? E aí nós temos algumas commodities que podem se elevar no mercado internacional. Lembrando que toda commodity é comercializada em dólar. Beleza, gente? Um abraço, espero ter ajudado. Até a próxima.